Namastê. Bom, o nosso tema, o assunto de hoje é o reino elemental. Esse tema, assim, eu amo de paixão, talvez seja um dos meus preferidos, porque quando criança, que eu entrei em contato com o que as pessoas chamam de mundo espiritual, mas hoje eu vejo que eu estava entrando em contato, era o meu primeiro contato com a multidimensionalidade do ser, como o ser humano é multidimensional, a ponto de poder se contactar com seres de um universo paralelo, que são os espíritos da natureza. Depois, muitos anos mais tarde, já adulta, eu fui descobrir o que isso realmente significava, através das orientações do mestre Adama, e que esse assunto tinha muito mais profundidade do que a gente poderia imaginar. Vamos ver se nós conseguimos, em algum momento, falar sobre isso, tá bom? Então, segundo a Fraternidade Branca, existem 3 reinos em evolução na Terra: o reino humano, o elemental e o angélico. Em relação ao reino angélico, eu acho que nós temos muito o que conversar, porque na linguagem humana, anjos podem significar várias coisas, né? Então, quando chegar o momento, a gente vai conversar sobre isso. E em relação aos reinos que vivem na Terra, a Fraternidade Branca, ela se refere ao reino humano, elemental e angélico, porque são reinos que se desenvolveram a partir do planeta Terra, né? Tem suas raízes no planeta Terra. Mas existe um quarto reino, que não é falado pela Fraternidade Branca, que é o reino animal, que é um reino totalmente à parte, não está dentro do reino angélico, tá? Quem acha isso está cometendo um engano. O reino animal, ele é muito diverso, muito diversificado. Dentro do reino animal existem vários outros reinos e eu acho que a Fraternidade Branca não tocou especificamente nesse assunto pelos animais não serem seres originários do planeta Terra. Eles seriam originários de outras constelações e terem vindo para cá com uma missão. Então, a minha opinião sobre isso é que existem, na verdade, 4 reinos aqui na Terra. Porém, os animais, eles não precisam se desenvolver, eles já vêm com uma função específica e quando eles vão embora, eles continuam vivenciando as suas experiências dentro dessa função que foi programada ou escolhida por eles, tá? Então, os reinos em evolução na Terra seriam mesmo os humanos, os elementais e o reino angélico. Mas eu gostaria de começar essa aula de hoje pelo final, porque a apostila ela é bem explicativa. Vocês vão ver muitas imagens bem legais, mas existe aqui no final, eu coloquei uma coisa que eu acho que simboliza tudo isso que a gente pode falar sobre o reino da natureza. Se chama a Carta do Chefe Indígena. Foi feita em Seattle em 1854. Essa carta é uma resposta do chefe Seattle ao presidente americano Pierce, que tentava comprar suas terras. Um exemplo sublime de consciência holística e ecológica. Uma denúncia à ganância do homem branco, cioso de seu intelecto. Um grito contra a injustiça dos que pensam ter o direito sobre a terra, excluindo seus semelhantes e outros seres vivos. É um apelo ao humanismo, portanto, é um assunto totalmente atual
embora essa carta do chefe indígena tenha sido escrita em 1854. Então a carta diz assim: o ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Como um homem agonizante há vários dias, é insensível ao seu próprio mau cheiro. Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de comprar nossa terra. Se nós decidirmos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós. Para que respeitem a terra, digam a seus filhos que ela foi enriquecida com a vida de nosso povo. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo que acontecer à terra, acontecerá também aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Disto nós sabemos: a terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra. Disto sabemos: todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a teia da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizermos ao tecido fará o homem a si mesmo. Mesmo o homem branco, cujo Deus caminha e fala como ele, de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É impossível que sejamos irmãos, apesar de tudo. Veremos. De uma coisa estamos certos, e o homem branco poderá vir a descobrir um dia: Deus é um só, qualquer que seja o nome que lhe deem. Vocês podem pensar que o possuem, como desejam possuir nossa terra, mas não é possível. Ele é o Deus do homem e sua compaixão é igual para o homem branco e para o homem vermelho. A terra lhe é preciosa e feri-la é desprezar o seu Criador. Os homens brancos também passarão, talvez mais cedo do que todas as outras tribos. Contaminem suas camas e uma noite serão sufocadas pelos próprios dejetos. Mas quando de sua desaparição, vocês brilharão intensamente, iluminados pela força do Deus que os trouxe a esta terra e por alguma razão especial lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam domados, os recantos secretos das florestas densas impregnadas do cheiro de muitos homens e a visão dos morros obstruídas por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a água? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece um pouco estranha. Se não possuíssemos o frescor do ar
e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço de terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir, são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Essa água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar para seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção de terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra tudo o que necessita. A terra, para ele, não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, extraindo dela o que deseja, prossegue seu caminho. Deixa para trás o túmulo dos seus antepassados e não se incomoda. Rapta da terra tudo o que deveria ser de seus filhos e não se importa. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não sei. Nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos dos homens vermelhos. Talvez porque o homem vermelho seja um selvagem e não compreenda. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco. Nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na primavera ou o bater de asas de um inseto. Mas talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo. O ruído parece somente insultar os meus ouvidos. E o que resta de um homem se não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite? Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento, limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. Bom, meus irmãos, eu acho que essa carta, que como eu disse no início, é totalmente atual, diz tudo que a gente precisa sobre o reino elemental, porque é o reino elemental que dá vida a tudo que existe, tudo que pode se tornar ou que já se tornou algo físico, é porque é animado pelos seres elementais. Então, sem os seres elementais, nada existiria. Não existiriam os cristais, não existiriam os vegetais, as florestas, não existiríamos nós, seres humanos, e não existiria sequer o planeta Terra. Então, é mais do que na hora de nós darmos o devido respeito e honra
a esses seres que tornam possível que nós experienciemos como um corpo físico e dentro de um planeta físico aquilo que a consciência suprema planejou para nós. Bom, vindo para a apostila, o reino elemental ou dos espíritos da natureza habita os mundos etérico e astral, que é a quarta dimensão, que é uma substância mais sutil do que a física. A vibração é mais elevada e, por isso, somente perceptível a pessoas que têm o chakra frontal desenvolvido. Os mundos etérico e astral são esferas habitadas pelos espíritos da natureza e também por outros seres. A possibilidade de transfiguração destes mundos é devido à flexibilidade e delicadeza de sua substância, sem limites aparentes. Em comparação com o mundo físico, a energia astral é mais ajustável do que a água. Então, o mundo etérico e o mundo astral pertencem à quarta dimensão. O mundo etérico é a contraparte do mundo físico, né? Então, melhor dizendo, o mundo físico é a contraparte do mundo etérico. Então, só existe o planeta Terra físico porque existe um planeta Terra etérico. E o planeta Terra físico é o espelho desse planeta etérico. Isso sem levarmos em conta a questão do tempo e espaço, tá? A gente começa a falar do reino elemental e a natureza começa a se movimentar ao nosso redor, né? Eu tive que fazer uma pausinha para sair de onde eu estava porque começou a chover. Mas assim também como os nossos corpos físicos, que são o reflexo perfeito, a contraparte perfeita do nosso corpo etérico, né? A gente já viu isso em outras aulas. Já o campo que a gente chama de astral, ele está relacionado às emoções, as emoções da humanidade. Então, tudo quanto é emoção fica registrado nesse mundo que a gente chama de mundo astral. Então, as pessoas falam muito em viagem astral, enfim, usa muito essa palavra, mas, na verdade, a gente deve evitar acessar, se a gente não tem domínio, acessar o campo astral da Terra, porque esse campo astral é onde habitam todas as emoções, ou seja, onde as emoções que são criadas no mundo físico ficam armazenadas. Então, vocês podem imaginar que é um mundo, em termos de formas pensamento, né, bastante confuso e perigoso, tá? E é por isso que a gente faz decretos se protegendo antes de dormir. Porque se a gente não tiver o preparo suficiente ou tiver distraído, enfim, a gente, ao invés da gente ir direto fazer o que a gente tem que fazer durante o período do sono, né? Ou fazer algum trabalho, ou algum estudo, ir para algum lugar específico, a gente vai passar pelo mundo astral porque a gente é obrigado para ir para qualquer lugar do tempo e espaço durante o sono, a gente tem que passar pelo mundo astral, porque é uma energia, frequência e vibração que fazem parte do campo da Terra. Então, para a gente se deslocar durante o período do sono em qualquer direção do tempo e espaço, é preciso que a gente passe pelo campo astral. Por isso a gente faz as nossas proteções antes de dormir, para que a gente passe pelo mundo astral o mais protegido possível, o mais rapidamente possível também, né?
a grande maioria das pessoas que não tem esse conhecimento e simplesmente deita e dorme, enfim, sem nenhum comprometimento com o seu ser interno, geralmente cai nesse campo astral durante o período do sono e ali fica vivenciando um monte de coisa que não corresponde ao que deveria vivenciar. Porque o que a pessoa vivencia nesse mundo é a confusão das emoções humanas, é a criação de formas, pensamento, né? É isso que gera os pesadelos e os sonhos estranhos que muita gente narra, tá? Então, dessa maneira, as formas astrais podem mudar de estrutura rapidamente, como elas são moldadas de acordo com as emoções mudam e esse campo astral muda junto, né? E a gente está falando aqui tanto de emoção individual quanto emoções coletivas. Esse mundo possui uma imensa riqueza de formas que são visíveis aos seus habitantes, da mesma maneira como os objetos e formas do plano físico são visíveis aos nossos olhos externos, nossos olhos físicos. São, porém, transparentes e espalham ao seu redor uma luz que será tanto luminosa e radiante quanto mais evoluído for o ser. Tá? Então, quando a gente passa a entender que o mundo astral e o campo etérico, os dois estão vibrando, sua energia, frequência e vibração se dá na quarta dimensão, mas são dois mundos diferentes. Cada dimensão tem vários níveis de mundos, né? Vários níveis de consciência. A nossa terceira dimensão, a gente pode dar exemplo desde a gente tem uma bactérias ou um vírus na terceira dimensão e tem também um santo, um Buda. Mesma coisa nas outras dimensões. Dentro de cada dimensão existe várias escalas de moradias, de vivências, tá? Então, o mundo astral, como eu falei, é produto das emoções humanas e o mundo etérico é o mundo é o mundo, podemos dizer, entre aspas, real, porque é através dele que se manifestam as formas físicas, né? E é nesse mundo etérico que vivem os seres elementais. Então, quando a gente começa a desenvolver a nossa glândula pineal, ou se a gente já nasce com a glândula pineal ativa, o primeiro contato que a gente tem é com os seres elementais, principalmente os seres elementais da Terra, porque eles vivem no campo etérico, numa energia, frequência e vibração muito próxima da terceira dimensão. Tá? Então, nós distinguimos 3 tipos de habitantes do mundo astral. No mundo astral, humanos desencarnados ou entre encarnações, não humanos e seres gerados artificialmente, tá? Então, no mundo astral estão os seres humanos que desencarnaram, mas estão naquela faixa vibratória mais densa, ainda apegados ao corpo físico, à materialidade. E também as formas de pensamento criadas através do nosso corpo emocional, né? Como, por exemplo, ansiedade, depressão, emoções negativas. A gente tem alguns exemplos também de seres gerados artificialmente. Eu mesma vivenciei essa experiência num ritual que eu fiz com esse reino para libertar essas formas de pensamento, porque essas formas de pensamento elas ganham vida no mundo astral e ficam ali, às vezes, durante séculos e séculos, atuando com a sua energia.
Então nós vimos seres que viveram a época da escravidão, por exemplo, e que estavam atados a correntes, atados a determinados lugares, com muito sofrimento e gerando essa energia do sofrimento ao seu redor. E não são seres reais, são seres que foram criados a partir das emoções de tristeza e raiva, né, logicamente, dos humanos que foram escravizados. A emoção era um sentimento tão forte de tristeza, de prisão, que se criou seres artificialmente criados, porque são criados através das emoções, mas que manifestam aquela energia. Então, vocês podem perceber, por exemplo, quando a gente entra em algum lugar que teve esse tipo de prática da escravidão, por exemplo, né, onde a escravidão foi desenvolvida, onde seres humanos sofreram prisão, maus tratos, você sente ainda aquela energia, frequência e vibração. É porque aqueles seres ainda estão ali? Não, aqueles seres que vivenciaram isso já continuam a sua evolução. O que está ali plasmado é a energia das emoções sentidas por aquela comunidade de seres que teve que passar por essa parte negra da nossa história, tá? Então, assim como existe essa forma de pensamento, existe outras, né? A guerra, por exemplo, é uma emoção que ela gera uma emoção comunitária, né? Num planeta inteiro. Então, a maior parte da nossa humanidade fica o dia inteiro ouvindo sobre guerra, sobre coisas que estão acontecendo, causadas pela guerra. E mesmo quem não tem nada a ver diretamente com as guerras que estão acontecendo, acaba se envolvendo com essa energia e sentindo, né, aquela energia ruim que dá quando a gente começa a pensar nessas coisas. Então, essa união de tanta gente, tantas pessoas se unindo ao redor de uma determinada ideia ou fato, gera uma forma, pensamento, que se torna viva no mundo astral. É por isso que a gente fala tanto de ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né? Porque o que eu quero para a minha realidade é contribuir com essas formas de pensamento geradas artificialmente ou não? Então, a verdade é que as guerras existem não só por uma questão política ou territorial. Elas são muito bem planejadas pelas forças contrárias, porque é um assunto que vai envolver uma humanidade inteira ao redor de um sentimento que não é bom. Então, a guerra ela é uma forma de controle, não apenas dos povos que estão em guerra, mas de uma humanidade inteira. Então, pensem nisso na hora que a gente estiver, quando alguém puxa esse assunto, né? Para que é que a gente veio aqui? Para que é que a gente está aqui? Para contribuir com que forma pensamento? Então, nós humanos agimos na esfera astral inconscientemente ou em nossos sonhos e através das nossas emoções. Foi o que eu falei. Já que o nosso corpo astral, também chamado de emocional ou corpo de sentimentos, pertence a este plano. Por isso que o corpo emocional ele é tão difícil de equilibrar. Quando a gente está no caminho do despertar, a gente quer equilibrar os 4 corpos. E
a gente sempre percebe que o corpo emocional é o mais difícil de equilibrar, porque o corpo emocional ele se manifesta nesse plano astral. Então você poder se desligar de todos esses padrões de formas de pensamento gerados artificialmente é uma coisa que dá trabalho, né? E por isso que a gente sempre recomenda a autoanálise e a meditação, que são as formas da gente entender em que energia, frequência e vibração a gente está mergulhado para que a gente possa escolher outro caminho. Existem no mundo astral 7 planos diferentes, que se perpassam e se diferenciam através de seu grau vibratório. Quanto mais o ser humano conseguir libertar-se, ajustando sua consciência a vibrações elevadas e à luz, tanto mais elevada será a vibração do seu corpo astral, que então atuará no plano correspondente. Tá? Então, se nós tivermos emoções e sentimentos elevados, a gente deixa, o nosso corpo emocional deixa de habitar o campo astral para ir para o etérico e dar origem ao que a gente chama de cocriação. Uma pessoa dominada por desejos, cobiça e paixões, cheia de vaidades e sensibilidades ou melindres, age no plano correspondente também no astral. Sentimentos e pensamentos humanos criam formas-pensamento, que são seres gerados artificialmente e alimentados pelos desejos e força do pensamento, também chamados de elementares. Então, essas formas-pensamento que ganham vida devido às emoções da humanidade são chamados de seres elementares, diferente de seres elementais, que são os espíritos da natureza. Então, esses seres elementares são criados através das vibrações dos pensamentos e sentimentos humanos e agem no plano astral de maneira edificante ou destrutiva, conforme foram qualificados pelo seu Criador. Tá? Então, quando a gente está nesse caminho de despertar, a gente também pode gerar formas de pensamento, mas formas de pensamento que ganham vida para impulsionar o restante da humanidade para também traçar esse caminho do despertar. Então, elementares são, portanto, pensamentos humanos e criações dos pensamentos, que agem também no plano mental, ao contrário dos seres elementais, que se juntam em elevados e auxiliares grupos de seres da natureza. Para os seres elementais, não existe força da gravidade. Todos os objetos do mundo físico, como as montanhas, não representam uma barreira, já que podem atravessá-los sem nenhum esforço. Tá? Então, como eu falei, como os seres elementais habitam o plano etérico, não existe a barreira da gravidade. E também não existe a barreira das formas físicas. E é por isso que os seres elementares atravessam rochas, espaços entre as terras, né, entre a terra de superfície e a terra interna, porque no mundo etérico não existe barreiras. Assim como também a forma também se molda aquilo que corresponde à energia que está vendo aquela realidade. Por exemplo, tem pessoas que se acostumaram tem a ideia do gnomo, aquela ideia do gnomo europeu, não é? Aquele velhinho, com barba branca, chapeuzinho pontudo. Então, como esses seres podem se moldar, podem moldar sua forma
do jeito que desejarem. Se o ser humano que espera ver um gnomo naquele formato do gnomo europeu, porque é aquele formato que ele conhece, a natureza responde, o campo etérico responde, e esses seres aparecem para esse ser humano exatamente da forma como o ser humano imagina. Então ele vai moldar a aparência dele de acordo com o que você acredita, para que você aquilo se torne mais real. Os espíritos da natureza são seres que têm alguma semelhança com as correntes de vida humanas, porém seus corpos são mais delicados, luminosos e transparentes. De acordo com a tarefa que lhe foi confiada, vivem na profundidade da terra, das águas ou nos ares. Quanto mais se aproximam, tanto mais perfeita a sua aparência. Tá? Então, quanto maior grau que você tem de despertar da sua glândula pineal, melhor você consegue identificar esses seres. Existem pessoas que conseguem ter esse contato, mas apenas sentem uma presença ou conseguem ver uma sombra, uma luz, um contorno dos seres elementais. Outros que têm a glândula pineal jamais desenvolvida conseguem ver a forma real, né? Então, quanto mais próximo do corpo físico, do físico, né, da matéria física, mais a forma deles fica aparente, mais a gente consegue identificar essas formas. A Terra e tudo que nela habita é formada basicamente por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então, essa é a lei aqui para o nosso planeta Terra. Tudo que tem vida no nosso planeta, desde um cristal a um ser humano, é formado de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos são a base da existência material. Como eu disse, se não fossem os elementos e os elementais que compõem esses elementos, não existiria vida física. E os seres elementais que animam e atuam nesses elementos são os gnomos, que animam e atuam no elemento terra, as ondinas, que animam o elemento água, os silfos, que animam o elemento ar, e as salamandras, que animam e atuam no elemento fogo. O plano divino previu que os seres elementais fossem auxiliar amorosamente aos humanos, e assim, no início das eras, a humanidade se encontrava intimamente ligada aos seres da natureza. Disso tomamos conhecimento por meio dos mitos e lendas. Então, os seres elementais, quando a gente está falando de planeta Terra, foram criados para que existisse o mundo físico, para que o mundo físico pudesse se tornar físico, né? Então, a ideia é que tanto o reino elemental quanto o reino humano se desenvolvessem em colaboração mútua, né? Eu preservo a natureza, preservo as árvores, preservo os minerais, respeito e honro o trabalho dos seres elementais, não só na natureza, como no meu corpo, na minha casa. E eles, em troca, continuam aperfeiçoando a forma física, tornando ela cada vez mais próxima da forma etérica, mais luz, mais iluminada. Mas o contrário também pode acontecer. Quando o homem não respeita, o ser humano não respeita a vida elemental,
destruindo tudo que está à sua volta, os seres elementais se aborrecem, porque o ser humano se desvia do seu plano divino, os seres elementais nunca. O plano divino deles é manter a perfeição e aperfeiçoar cada vez mais o plano físico. Mas eles são impedidos pela destruição que a civilização humana impõe à natureza. E quando essa destruição é muito grande, eles simplesmente se recusam a trabalhar, se recusam a criar. Porque também não vamos pensar, né? A gente gostaria de trabalhar, de criar alguma coisa, e alguém vem atrás e destrói, e a gente cria de novo, aí ele vem atrás e destrói. Por quanto tempo nós seríamos capazes de tolerar esse tipo de coisa? Assim é o reino elemental. E é por isso que existem desertos na Terra. No início, não existiam desertos. Na época da Lemúria não existia deserto nenhum. Tudo eram florestas, eram lugares muito verdes, cheios de minerais, cheios de animais, cheios de árvores. Conforme a civilização humana foi destruindo o meio ambiente, os seres elementais começaram a se aborrecer e começaram a cruzar os braços. Por isso, porque eles criavam e o ser humano destruía. E eles criavam e o ser humano destruía. Até o momento que eles cruzaram os braços e falaram: bom, aqui eu não vou fazer mais nada, porque eu cansei de criar e a civilização humana destruir. E assim foram criados os desertos. Então, os desertos são locais que foram continuamente destruídos pela civilização humana, onde os seres elementais decidiram parar de trabalhar e cruzaram os braços. E assim, quase nenhuma vida começou a existir e se criaram os desertos. Por isso eu digo mais uma vez que esse tema, ele parece até, quando a gente vê, né, os seres elementais, vê as imagens tão bonitinho, mas a abrangência desse assunto é muito maior, porque abrange a nossa civilização, assim como nós a entendemos, neste planeta de terceira dimensão, neste aqui e agora. Então vocês vão ver aqui na apostila, a gente fala de cada um dos seres elementais, como é que eles se desenvolvem, o que eles fazem. Eu gostaria só de falar aqui sobre os devas, porque eu acho que os devas são a coisa mais linda que existe na natureza. Os devas, eles representam o que se poderia denominar o ponto de vista da natureza. E não encaram a destruição das formas senão com uma modificação, um processo natural. Para essa espécie singular de espíritos da natureza, os nossos sentimentos humanos ou o nosso apreço pela forma seriam inconcebíveis, pois a sua conduta é absolutamente lógica. Outra diferença marcante é a sua desconsideração pelos detalhes, ao passo que a existência humana é praticamente composta por detalhes. O deva da natureza está associado às vastas extensões, às grandiosas paisagens e às potências elementais, e parece nunca considerar uma parte como separada do todo. Constituem o lado vivo da natureza, uma expressão da energia divina, e poderiam ser considerados quase como uma materialização da vontade da consciência suprema. A vontade do Criador encontra neles a sua expressão e eles, por sua vez, constituem os agentes e canais divinos da natureza sensível. Os devas são hierarquicamente acima dos seres elementais.
são eles que comandam os seres elementais. Então, são seres de muita luz. Mas o que mais impressiona nesses seres é exatamente isso que a gente falou. Eles são a manifestação da vontade da consciência suprema. Então, eles têm uma conduta absolutamente lógica. Eles se preocupam com o todo e não com as pequenas partes, né? Por exemplo, com as grandes paisagens. E para um deva, e eu acho isso assim extremamente interessante, porque é o exemplo de como a civilização humana deveria manifestar seu pensamento. Para os devas não existe diferença entre uma árvore morta e um ser humano morto. Para ele só existe transformação. Nada morre, tudo se transforma. Então, qual a diferença entre uma árvore e um corpo humano mortos? São só corpos físicos que vão partir para uma transformação. Então, eu aconselho que vocês estudem mais sobre os devas. Eles são absolutamente fascinantes. Mas, para terminar, eu queria falar uma coisa aqui que Mestre Adama... Eu já intuía isso, mas Mestre Adama falou muito claramente que certos filmes que a gente vê no cinema, na TV, são claramente canalizações, embora nem o autor saiba disso. Então, que muitas coisas são colocadas através desse sistema, né, através dos filmes, muitos assuntos são colocados para preparar a humanidade para acessar esse universo paralelo, essa realidade que habita outra dimensão. Então, a gente precisa olhar para essas produções como quem está recebendo um alerta do que virá a seguir, do que existe dentro de um universo paralelo que é habitado pelos seres elementais. Eu posso dar como exemplo para vocês aqui tanto o filme Avatar como a série O Senhor dos Anéis, que contam muitas coisas reais dentro do que a gente pensa e imagina que seja o mundo da fantasia. Bom, leiam a apostila, ela tem muito mais detalhes. O que eu queria trazer aqui nessa aula era mais uma conscientização a respeito do nosso papel como indivíduos e como humanidade nesse aqui e agora. Tá bom? Namastê.